Fala galera, meu nome é Felipe. Eu sou o Caio. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante, um tema muito falado hoje em dia. Hoje iremos falar sobre crise. Para falarmos sobre crise, primeiro temos que saber o significado de crise. Crise vem do grego crise, que no português significa crise. Uma mudança ou separação no nível biológico, psicológico ou social. É como você está num patamar, acontece algo, uma tragédia, você cai de patamar, cai de nível. É sempre quando você, igual você falou, a gente está numa zona de conforto, a gente vive de alguma forma, em um patamar, às vezes a gente está num lugar até alto, e quando nós caímos, aí existe a separação. Resumidamente quando você é rico e acontece uma coisa você fica pobre. Sim. Felipe, me fala, a gente tem vários tipos de crise. Quais são essas? A primeira crise que eu quero falar é a crise psicológica. A crise psicológica ela é consequência de eventos ou casos pós-traumáticos. Por exemplo, uma situação na sua vida que ocorre e faz com que você entre em uma crise psicológica. É sempre quando você vive uma coisa, igual você falou, de viver em um patamar, você está em um patamar psicológico razoável, você vive uma vida psicológica normal, e quando isso entra em declínio, quando você sai da sua zona de conforto psicológica, por um acontecimento, por um fato ou por um evento, acontece isso. É uma crise psicológica, quando você sai da sua zona de conforto psicológica. E a nossa próxima crise é a crise financeira. É a que a gente está passando agora, né? Pô. Inclusive, a crise financeira, igual você falou, hoje em dia é o que mais se vê. A crise pandêmica, que nós iremos falar daqui a pouco, e a crise financeira. Mas ninguém melhor do que o nosso economista Caio para falar sobre isso. O que é crise financeira, Caio? Vamos lá. Crise financeira, Felipe, é uma variedade de situações nas quais as instituições ou ativos financeiros se desvalorizam. É quando uma empresa está em um patamar e depois desce para outro. Às vezes uma empresa gera muito capital, né? Ela está lá Ela perde riqueza, perde valor, perde credibilidade. Tudo isso por causa de um caso ou evento. Péssima administração. Então, uma coisa que eu acabo de perceber, que a crise, na verdade, ela sempre vai ser uma consequência. A crise, ela não... Pum, crise. Não, igual você falou da crise financeira. Ela é consequência de uma má administração. Ela é consequência de uma crise pandêmica que nós vivemos hoje. Ela sempre vai ser uma consequência de alguma coisa, principalmente a financeira. No nosso caso, a gente tá numa crise, muito de corona. Que isso? Dá pra fazer um livro só citando os erros. Porque inclusive dos nossos governos. Sim, essa pandemia, na verdade, ela não atingiu somente a saúde. A saúde em si, sem se esquecer da questão política e da questão financeira. É impossível você se deparar com uma crise tão grande que nós vivemos hoje e esquecer, cara, da questão financeira. É impossível, porque são leitos estourando, são leitos que faltam, são medicamentos que faltam, são materiais hospitalares que faltam, e principalmente a questão do fica em casa. As pessoas não geram, as pessoas não consomem e as pessoas não produzem. E aquilo que você falou, às vezes por uma má administração e às vezes porque infelizmente não é inevitável. Isso tá acontecendo também, porque já vimos de uma falha de alguns governos anteriores que deixaram essa situação pra gente. Se a gente não tem leito ou não tem pra investir na saúde, é culpa daquilo. Hoje eu tava vendo uma notícia, o Brasil acho que conseguiu recuperar cerca de 2 bilhões da Suíça. Então, na verdade, eu tava conversando com um conhecido meu, eu acho que era você mesmo. Isso, no grupo do WhatsApp. O que acontece? Nós temos a mania de falar que nossa, essa crise financeira foi afetada pelo Covid. Ela foi muito afetada. As bolsas estão estouradas de prejuízo Só e etc. Queda, só queda. É muita queda, entendeu? É muito prejuízo. Mas a nossa crise, principalmente no nosso país, ela não foi dada pelo Covid-19, não. Ela já vem de anos atrás, entendeu? O Covid esse mês pegou a merda e piorou, cara. Ele simplesmente pegou aquilo que já estava ruim, cara, e piorou, entendeu? Porque nós não viemos de uma boa gestão do passado, nós não viemos de boas gestões da administração financeira. O país, ele não vem
de uma boa administração, dos partidos passados que passaram pelo nosso país. Ou seja, essa crise, ela também é uma consequência, essa crise financeira que vivemos hoje, ela também é uma consequência de algo que veio lá de trás. A gente não pode jogar a culpa no Covid e falar que ele que estourou, que jogou tudo no ventilador. Não foi. Essa crise já vem dos tempos passados. Parênteses aqui, isso não quer dizer que o governo atual não tenha que resolver esse problema também não, porque a gente hoje vê um conflito enorme dentro do governo. Você vê nosso presidente e os seus ministros não estão se dando. Essa questão aí, né, da situação e oposição, por quê? Existe uma grande rejeição lá por parte do... A gente está culpando muito a atual gestão, nós não estamos aqui para defender partido. Observe, nós não estamos aqui para defender partido nenhum, de forma alguma. Só que a questão é que nós não podemos jogar a culpa só na situação atual, porque isso já vem de antes, entendeu? Nós não podemos jogar a culpa no que está acontecendo agora, na atual gestão, porque é uma coisa que eles estão segurando, não dizendo que eles estão fazendo um bom trabalho. Nós não queremos entrar nesse mérito. Mas a questão é, a situação não veio de agora, a crise não é de agora, essa crise já vem existindo, entendeu? E o nosso terceiro tipo de crise é a crise pandêmica, que é que você acorda, você vê a crise pandêmica. Você liga a televisão, você vê a crise pandêmica. Você liga o jornal, você ouve sobre a crise pandêmica. Você liga as redes sociais, você ativa as redes sociais e você ouve sobre a crise pandêmica. O que é uma crise pandêmica? Primeiro, nós precisamos entender o que significa pandemia. Pandemia é quando uma doença se espalha pelo globo e pelo mundo inteiro e não se restringe apenas em uma localização. Ou seja, nós vivemos uma crise pandêmica. É quando uma crise ela não fica só em um lado. É quando uma crise conduzida por uma doença ela se espalha pelo globo terrestre inteiro. Então, cara, assim, como identificar uma crise? Pô, uma crise ocorre quando ocorre uma mudança, uma divergência na sua zona de conforto. Quando algo está fora do normal, você percebe que algo que era assim não está mais sendo assim. Quando ia para a direita, começou a ir para a esquerda por motivos negativos. Porque a crise, né, ela age de acordo com a mudança, mas igual você falou, a crise não é a mudança para o positivo. Isso não é uma crise. Às vezes você está vivendo uma situação de vida, você melhora a sua vida, isso não jamais vai ser uma crise. É o lado negativo. É o declínio. Na verdade, é um declínio. Porque essa crise pandêmica, por exemplo, que nós já citamos no tópico anterior, que nós ouvimos todos os dias sobre ela. Na verdade, ela aconteceu da seguinte forma. Estava tudo tranquilo, tudo normalizado em relação à saúde. E do nada, algo mudou, algo saiu do seu lugar. Normalizado, entre aspas. E do nada ela se deslocou para um lugar, ela se declinou de uma forma que nós não esperávamos. Ou seja, estávamos numa zona de conforto, não estava bom. Mas já conseguíamos tocar o barco de uma certa forma. E do nada, pum, aquilo caiu. E essa crise pandêmica, ela foi identificada da seguinte forma. Quando tudo começou a se espalhar e começou a ter uma mudança, uma divergência na zona de conforto. Pô, também temos a crise econômica. Isso acontece por décadas. Acho que o Brasil vive num ciclo, é aquilo. Começa bem, começa a desenvolver, depois, pum, explode uma crise, do nada vem... Então, mas qual seria notícia? A solução para uma crise econômica? Cara, a gente tem um problema no Brasil, cara, que é a falta de liberdade econômica no Brasil. Tava discutindo uma vez com um dos meus amigos, pô, ele me deu uma informação, isso eu não sabia exatamente o número detalhado, mas acho que são mais de 400 empresas estatais no Brasil. Sim. O Brasil é classificado como um dos países menos livres no mundo. Se você vê, os melhores países do mundo são países com liberdade econômica, onde é fácil empreender, se desenvolver. Você tem a Nova Zelândia, um exemplo de capitalismo, a Estônia, provavelmente o país mais tecnológico do mundo. Pô, esses países têm liberdade econômica. Aqui no Brasil não tem isso. A gente acha que cobrando mais imposto ou tirando imposto de grande fortuna, a gente vai desenvolver o país melhor, cobrando mais imposto. Não é assim, pô. Você tem que dar liberdade às empresas de se desenvolverem, gerar emprego, gerar lucro, gerar riqueza. Isso é o que mais falta no Brasil. Então na verdade o que você está querendo passar é que
talvez a solução É o liberalismo econômico. para a crise econômica seria o liberalismo, né? Entendi. Aqui no Brasil tem uma ideia muito baseada no keynesianismo, que essa ideia que eu te expliquei, né? Que é cobrando imposto ou até mesmo imprimindo dinheiro. Entendi. Só que essa ideia de imprimir dinheiro é ruim porque desvaloriza a moeda, aumenta a inflação, com o aumento da inflação dá aumento nos juros, com o aumento dos juros, aumento de dívida, menos emprego. Temos uma aula de economia no canal Irmãos Conhecimentos. Aqui você vem para conhecer sobre crise e você ainda aprende sobre economia. Aqui é o lugar certo para sua vida. Paulo Guedes para quê? Quando temos Caio Guedes. A crise, ela pode nos ensinar, de certa forma. E ela também pode nos ajudar a produzir algo. Afinal, o que a crise produz? A crise, na verdade, ela é um divisor de águas. Você tem duas escolhas quando você está na crise. Ou você regride, ou você desenvolve. Vamos falar sobre regressão primeiro. Caio, de que forma podemos regredir quando estamos na crise? O que é regressão? Tipo, aqui no Brasil, mano, uma das gerações que temos é social, né? Hoje temos uma divisão enorme no país, pô. Primeiro foi com o impeachment da Dilma e as eleições, você viu que houve uma divisão com a chegada do mito. Você vê que houve pessoas se afiliando à direita, começando a odiar pessoas que eram de esquerda. Começou a odiar pessoas que eram contra o Bolsonaro da mesma forma. Sim. E nessa crise pandêmica também, pô, você vê que tem aquelas pessoas que defendem as ideias do Bolsonaro, que tem que abrir o mercado, tem que continuar trabalhando, aquelas pessoas que defendem isolamento social. Querendo ou não, o que você quer dizer, na verdade, é que a crise divide, né? Divide. Ela põe uma galera num canto lá, vocês aí não tem aquele meio termo, né? Infelizmente não. Divide. É cada um querendo defender sua bandeira. Parece que em vez de a gente se unir mais, o pessoal tá mais querendo apontar erro, atacar, tá ligado? Sim, porque acontece. É igual você falou, a crise não nos deixa no equilíbrio. Porque se ficássemos no equilíbrio, olha, o político tal, ele falou isso, eu não gostei. Mas depois ele falou uma coisa que eu concordo e eu vou seguir ele. Não, mas o que eu percebo que está acontecendo no meio dessa crise é o seguinte, eu não fui com a cara desse cara, eu não fui com a cara desse político, então tudo que ele falar tá errado, sendo que não deve ser dessa forma. Não existe respeito pela opinião. Aqui a liberdade de expressão é só na teoria mesmo, porque se o cara discorda de você, ele é automaticamente burro. Sim, e nós vemos tantas pessoas pregando o comunismo, pregando o socialismo, pregando a ideologia de gênero, a igualdade, a igualdade social, a igualdade política, e quando chega na hora de botar na prática, de fazer, de viver aquilo que eles falam, eles não gostam. Pô, mas também o comunismo tá de sacanagem. Porque eu sou comunista, então nós vamos viver dessa forma aqui, porque no papel é bonitinho. É muito bonito, o socialismo é muito bonito no papel, o comunismo é muito bonito no papel, mas na hora de viver, eu não aceito aquilo que você fala, eu não aceito aquilo que o Bolsonaro fala, ou eu não aceito aquilo que o Lula falou, ou eu não aceito aquilo que a esquerda fala. Não existe, cara, essa liberdade de expressão no nosso país. Não está existindo isso. Isso não existe só também por causa do comunismo, das pessoas que se consideram socialista, marxista. Isso acontece praticamente com todo ser humano. Principalmente aqui no Brasil, aqui a gente tem uma ideia que é exigir que o próximo concorde com essa ideia. Inclusive nós falamos isso no último vídeo, nós vamos deixar aqui na descrição, o nosso último vídeo se você quiser acompanhar, sobre o ser humano ter dificuldade de aceitar que nós somos diferentes, né? Não conseguimos aceitar nossas diferenças. Outra coisa também, Felipe, é como nós podemos desenvolver nessa crise. Porque como você já explicou muito bem sobre regressão, na crise também, como muitos pensam, as pessoas pensam, cara, que na crise eu só posso regredir, eu só posso perder, mas não. Por incrível que pareça, numa crise, você pode subir, você pode ganhar mais. Perceba que nessa crise, muitas lojas perderam o capital. As lojas de roupa, as lojas de maquiagem, essas lojas de coisas que não são muito necessárias para nós, elas perderam capital. Mas se você ver, eu fui no mercado aqui perto de casa e perguntei para ele: você está sendo afetado nessa pandemia? Ele falou: não, porque eu vendo muito mais alimento, né, no meu mercado agora com essa pandemia do que antes, porque as pessoas estão com medo de
ficar sem comida, estão com medo do mercado fechar e acabam consumindo mais, comprando mais. Ou seja, enquanto uns estão declinando no capital, na vida financeira, outras empresas estão subindo. Os supermercados, os produtores de álcool em gel, os produtores de cerveja, porque tá todo mundo em casa e o pessoal quer beber, ouvindo as lives, entendeu? É mais ou menos isso. Enquanto uns estão regredindo, outros estão desenvolvendo. Mas é possível sim você desenvolver no meio da crise. Uma história na mitologia muito interessante é a história da Fênix. Não sabemos se existiu, mas é algo muito interessante, uma história muito bonita. Por quê? Porque ela vivia de uma certa forma. A Fênix, ela tem a forma de um pavão, ela tem o tamanho de um pavão, e ela vivia ali na sua zona de conforto. Só que passava um tempo, ela vive cerca de 500 anos, ela começava a preparar o seu leito de morte. Ela ia, pegava canela, pegava mirra, e quando ela ficava lá, ela então se enchia de chamas. Ela se tornava cinzas. E aí ali era o maior estado de crise da Fênix. Por quê? Porque ela estava vivendo num ato de conforto, numa zona de conforto, e agora ela se encontra em cinzas, ela se encontra em chamas, ela não vive mais, ela perdeu a sua vida, ela não voa mais, ela não tem mais o que fazer, ela perdeu tudo que ela tinha. E é no momento de maior crise da Fênix que ela desenvolve. O que acontece? Ela renasce das cinzas e sai voando por aí. E depois que ela sai voando por aí, o que acontece? Ela começa a transmitir vidas. Por quê? Porque na crise você pode desenvolver. Não é porque você está numa crise, escute bem, não é porque você está numa crise, não é porque você vive numa situação ruim, que isso significa que você tem que ficar caído no chão. Tome bem essa história da Fênix. Ela estava em cinzas, ela estava numa crise, ela não vivia mais. E foi justamente no seu momento de mais dificuldade da sua vida que ela desenvolveu. Momentos de crise. Quais são os momentos da crise? Em qual momento a crise aparece? Na Jornada do Herói, escrito por Joseph Campbell, ele diz que a crise ela fica justamente no meio da vitória e entre a derrota. A crise, cara, na verdade, como Joseph Campbell disse, a crise ela sempre vem no momento que você menos espera e ela vem no momento no meio da sua vida. Segundo a Bíblia, Jesus chega para os discípulos e manda os discípulos passarem para o outro lado do mar, para o outro lado da banda. Mas tem um problema. Estava tudo tranquilo numa certa zona de conforto. No final não era diferente. Mas a crise ela veio justamente no meio do destino dos discípulos. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer e o que Joseph Campbell também quer dizer é que a crise ela veio no meio da nossa trajetória. Que a crise é importante, talvez seja polêmico falarmos isso, mas é necessário. A crise é importante porque ela nos revela nossos erros. A crise também nos conscientiza, tá ligado? Faz a gente ter mais noção, mano. Faz a gente ser mais ser humano, às vezes, assim. Ou pelo menos faz a gente pensar um pouco mais, refletir, fazer o que é melhor. Porque se a gente deixa uma crise acontecer com um país, por exemplo, a gente não só prejudica o próximo, como a gente prejudica a nós mesmos. A crise não afeta só uma pessoa, né? Na maioria das vezes, ainda mais essa crise que vivemos hoje. Ela não afetou só um governante, ela não afetou só um presidente, ela não afeta só um governo de estado. A crise afeta lá de cima até lá embaixo, cara. Ela afeta do mais rico ao mais pobre. Porque, na verdade, a crise, ela não escolhe. Tá nem aí. Ela não liga porque se você é rico, ela não liga se você é bonito, ela não liga se você é feio, ela não liga se você tem mais dinheiro do que eu, se eu tenho mais dinheiro do que você. Se a crise quiser pegar, cara, ela vai pegar de uma forma ruim. E a crise também, igual você falou, ela é importante para unir relacionamentos. Por quê? Igual você disse, ela nos une, cara. São pessoas que precisam da ajuda do outro. E se eu não te ajudar e se você não me ajudar, nós ficaremos, cara, na mesma situação pra vida inteira. Entendeu? Geralmente na crise é quando você vê quem são pessoas boas e quem são pessoas ruins. Geralmente as pessoas boas se unem. Aí as pessoas ruins só estão ali pra atrapalhar mesmo, só pra mostrar que ele se sentiu bonzão, mostrar que tava certo, que ele estava fazendo errado. E o último tópico da importância a importância da crise para nós, que eu quero falar, é algo muito interessante.
é que ela nos mostra, Caio, que nós somos fortes. Porque é no momento de crise que você tira forças da onde você menos espera. Nós vamos fazer um vídeo separado somente falando sobre como tirar forças da crise. A crise nos mostra que somos fortes. A crise, na verdade, ela não tira sua força. Ela apenas mostra que você a possui. Fala galera, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez, meu nome é Felipe. Eu sou o Caio. Se inscreve no canal e... Me traz lá. Agora vai.